Olá, eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa, e irei explicar para você como escrever uma introdução de uma pesquisa. Então, vamos lá. Introdução de uma pesquisa. Exige uma estrutura clara e coesa das partes do texto introdutório. Cada parte desempenha um papel essencial para situar o leitor no contexto do estudo. Vejamos agora as partes. Então, para você escrever uma introdução de uma pesquisa, é necessário você atentar para alguns elementos. Uma introdução é um texto corrido, com parágrafos. Ele pode ter 5 páginas, a introdução pode ter 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas. Vai depender do tipo de pesquisa que você está elaborando, está escrevendo. Por exemplo, um artigo científico, uma pesquisa simples, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, seu TCC. Vai depender do tipo de pesquisa e vai depender do seu orientador. E aí fica a depender desses dois elementos. Agora, tem algumas coisas, alguns elementos que você não pode deixar de ter quando você estiver escrevendo sua introdução, que eu irei apresentar agora. São elementos metodológicos, da metodologia científica, que é o instrumental que dá cientificidade à ciência, dá cientificidade à pesquisa científica. Então, ao escrever sua introdução, que ela vai estar composta por partes, você tem que atentar neste elemento. Você não tem que criar tópicos quando estiver escrevendo sua introdução. É um texto, como eu já disse anteriormente, é um texto corrido, com seus parágrafos. E vai ter 5, 10, 15 páginas, a depender do tipo de pesquisa. Ok? Agora, esses elementos que eu irei explicar para você, pode ter certeza e ficar tranquilo. São elementos essenciais que tem que constar. Tem um elemento que eu só tem um elemento que eu vou chamar a atenção posteriormente quando eu estiver explicando. Esse aí vai depender do critério do orientador e do tipo de pesquisa. Posteriormente, eu irei explicar aqui quando eu estiver informando sobre as partes. Então, vamos ver agora, metodologicamente, dentro do contexto da metodologia científica, quais são esses elementos fundamentais e importantes que devem constar em sua pesquisa científica. Então, quando você estiver escrevendo sua pesquisa, sua introdução da pesquisa científica, de uma pesquisa, é necessário que você inicie a escrita da introdução com a problematização. E o que é essa problematização? A problematização é o ponto de partida da pesquisa. Aqui apresenta-se a situação ou questão ou despertar a necessidade de estudo. É uma questão-problema. Você vai descrever e depois vai apresentar a questão-problema. Então, ao escrever, você já vai começando com essa parte. Não é dividir, é um texto corrido, como eu venho colocando constantemente aqui, é um texto corrido. Não se divide em partes, em tópicos. Você vai escrevendo o texto, e conforme você vai escrevendo o texto, quem estiver lendo vai perceber que você tá citando esses elementos. Então, continuando, como elaborar? Contextualize o tema de forma geral. Se você está falando, por exemplo, inovações tecnológicas em sala de aula, alguns autores já falaram sobre isso. Você vai encontrar livros que falem sobre isso. Então, você começa escrevendo de forma bem geral sobre um exemplo, inovação tecnológica na sala de aula, sobre a educação ambiental. Então, você começa descrevendo o que já vem se falando com suas palavras, né? Não, evite colocar citações, aí vai depender. Se, por exemplo, se for uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, e aí você pode colocar citações, mas, a princípio, se for uma pesquisa pequena, um artigo científico, evite citações. Próximo elemento, apresente lacunas no conhecimento ou desafios práticos existentes. Provavelmente, sua pesquisa, ela parte de um problema, pode ser do cotidiano, uma lacuna da teoria, ou uma lacuna metodológica, ou
ou por colocar a teoria em uma prova. Então, alguma coisa que seja do cotidiano ou um problema que você está querendo resolver, você está querendo estudar. E aí você apresenta essa lacuna. Posteriormente, você termina a sua redação dessa parte que está dentro do texto, termina com uma pergunta central ou uma questão problemática que a pesquisa pretende abordar. Então, é necessário que você termine essa parte desse texto que você está escrevendo. Pode ter dois, três, quatro, cinco parágrafos. Um exemplo, você faz uma descrição com uns quatro ou cinco parágrafos sobre a contextualização, depois mais uns quatro ou cinco parágrafos, apresenta as lacunas no conhecimento, e depois coloca um parágrafo que termina com a problematização. Se for, por exemplo, uma pesquisa grande, três páginas ou quatro páginas, a contextualização de forma geral, umas três ou quatro páginas, apresenta as lacunas no conhecimento, e no final termina com uma pergunta. Eu vou colocar aqui um exemplo. Ó, um exemplo. Aqui eu vou ter que transformar em três parágrafos para você ter uma ideia como se coloca uma apresentação. Aí você começa falando sobre o quê? Do contexto geral. Eu fiz aqui só um parágrafo para você ter uma ideia. O avanço da tecnologia na educação é sobre inovações, sobre tecnologias em sala de aula. O tema é esse, as tecnologias, a inserção de tecnologia em sala de aula, certo? Um exemplo. Aí eu inicio, ó. O avanço da tecnologia na educação tem gerado mudanças significativas na forma como os estudantes aprendem. E aí eu posso colocar mais três, quatro, cinco parágrafos ou três páginas, só tratando sobre o avanço das tecnologias na educação. Aí depois, na sequência, aí termino, depois de umas três páginas, ou uns três ou quatro ou cinco parágrafos, eu entro com um texto, explicando uma lacuna, ó, a lacuna. Contudo, ainda há dúvidas sobre como as ferramentas digitais influenciam a motivação dos alunos em ambientes escolares públicos. E aí eu desenvolvo, coloco quatro, cinco, seis parágrafos, ou mais três ou quatro páginas, mostrando problemas que tem enfrentado dentro de sala de aula, que tem se enfrentado em sala de aula, os problemas, as lacunas que existem, certas dificuldades. E no final do parágrafo, do texto, de três, quatro páginas, cinco páginas, ou de alguns parágrafos, eu coloco o final, eu coloco o problema. Assim, como essas tecnologias podem ser utilizadas de maneira eficaz para promover o engajamento dos estudantes. Preste bem atenção aqui no texto aqui. O problema, ele tem que ter duas variáveis e tem que estar na interrogativa. Esse problema tem que estar na interrogativa. É para que eu terminei com o quê? Uma interrogação. Se você quiser saber mais sobre o problema, aqui no canal eu elaborei um vídeo especificamente sobre o problema, como elaborar esse tipo de problema em pesquisa. Quando você terminar a problematização, você apresenta as hipóteses, ou a hipótese. Pode ter uma hipótese, pode ter duas, três hipóteses. Não ultrapasse, minha sugestão, não ultrapasse três ou quatro hipóteses, ok? Agora, anteriormente, logo quando eu iniciei esse vídeo, eu disse para você que tinha um elemento que a essencialidade dele depende do tipo de pesquisa. Geralmente, numa tese de doutorado, numa dissertação de mestrado, ou o tipo de pesquisa que você for realizar, vai exigir hipótese. E tem pesquisa que não exige hipótese. E também vai ter momentos que pode ser que seu orientador diga assim, ó, não coloque hipótese. Coloque o objetivo geral, o problema, os objetivos, justificativa, esses elementos, mas não coloque hipótese, certo? Então, vai depender do orientador e vai depender do tipo de pesquisa. Converse com o seu orientador, se precisa colocar a hipótese ou não na sua introdução. Aí pronto. Caso ele diga que tem que colocar a hipótese, aí você vai seguindo o texto. Depois que você colocar a, a problemática, a questão problema, aí você apresenta as hipóteses. A hipótese é uma suposição que será testada no estudo. É uma suposição sua, ok? Continuando, é uma suposição. Como elaborar?
Formule a sua hipótese ou as suas hipóteses, sua suposição, baseada em dados ou conhecimentos prévios. Certifique-se de que seja testável e relacionada ao problema. Deve ser na afirmativa. Ou seja, você tem que elaborar uma hipótese, que ela também tem que ter duas ou mais variáveis. Pode ser uma hipótese ou duas ou três hipóteses. Não ultrapasse três, no máximo quatro, certo? Porque cada vez que você colocar uma hipótese, mais seu texto vai ser aumentado, mais você vai ter que escrever, mais você vai testar essas hipóteses. E geralmente, às vezes, quando você, por exemplo, coloca quatro hipóteses, aí você cria quatro capítulos, três hipóteses, três capítulos, ok? Então, é bom você evitar colocar muitas hipóteses. Se você colocar uma hipótese, você pode dividir em capítulos. Mas se você colocar quatro hipóteses, geralmente aí você vai criar capítulos conforme as hipóteses. Geralmente. Elas têm que estar na afirmativa, ok? Eu construí também um vídeo que trata sobre hipótese. Está aqui no canal Ciência e Pesquisa. Você pode aprender como fazer essas hipóteses. Vejamos aqui um exemplo. Então, terminou o texto, olha, na sequência, você está escrevendo um único texto, terminou o texto apresentando o problema, aí você dá a sequência, não cria uma outra parte, continua no texto, observa aqui, aí depois você coloca, olha, aí pula o parágrafo, passa no outro parágrafo, coloca, olha, nesta pesquisa, aqui uma hipótese, nesta pesquisa, a hipótese de estudo é que a utilização de tecnologias digitais interativas melhora o desempenho de alunos do ensino fundamental em escolas públicas. Então, eu sigo uma sequência no texto, vou escrevendo, 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 termino com a problemática e já entro na outro parágrafo, eu entro com a hipótese. Nesta pesquisa, a hipótese de estudo, está observando que é uma sequência. Logo após que eu coloco a hipótese ou as hipóteses, vai depender, eu coloco também os objetivos. O que é, ou o que são esses objetivos, ou o que é esse objetivo, ou os objetivos. O objetivo geral, você tem que colocar objetivo geral e objetivos específicos. O que é o objetivo geral? Descreve o que a pesquisa pretende alcançar de maneira ampla. O objetivo geral, ele está relacionado com o problema. Os objetivos específicos detalham etapas ou metas menores que levam ao objetivo geral. Você vai dizer o que é que você vai fazer para responder à sua problemática, ao objetivo geral. Como elaborar? O objetivo geral deve estar alinhado à problematização, como eu disse anteriormente. E os objetivos específicos devem ser concretos e realizáveis. Chamando a atenção que o objetivo geral os verbos mais utilizados são analisar, eles são amplos, verbos amplos. Analisar, explicar, entender, compreender, descrever, esclarecer, conhecer, descobrir, etc. Os objetivos específicos são caracterizar, eles são menores, são mais diretos, são mais objetivos, são mais, por exemplo assim, instrumentais. Caracterizar, distinguir, enumerar. Repara que ele dá enumerar, identificar, comparar, relacionar, verificar, listar, levantar. Então, logo após que você termina, coloca no seu texto, escreve o seu texto, a hipótese, aí você pode no outro parágrafo dizer, assim, os objetivos da pesquisa são. Aí coloca, objetivo geral, como eu apresento aqui, ó. Você pode separar mesmo, colocando separado ele dentro do texto, ó, colocando objetivo geral. Você pode ver assim, ó, terminou a hipótese, escreve assim, ó, assim, os objetivos da pesquisa são, aí no outro parágrafo, objetivo geral. O exemplo, como eu estou falando aqui, é sobre as ferramentas digitais, né, as tecnologias dentro da sala de aula. Analisar o impacto das ferramentas digitais no desempenho dos alunos do ensino fundamental em escolas públicas do município de São Carlos, em São Paulo. E os objetivos específicos?
Ó, investigar quais as ferramentas digitais são mais utilizadas em sala de aula. Eu preciso saber quem são essas ferramentas que estão sendo utilizadas nessas escolas do ensino público, não é? Depois, se eu identifico elas, investigo quem são elas, identifico, eu faço uma comparação do nível de desempenho, aí, ó, comparar o nível de desempenho dos alunos antes e após o uso dessas tecnologias. Pronto. Se eu faço uma comparação, aí eu vou saber se ocorreu um desempenho, uma melhoria no desempenho ou não. E aí eu vou fazer o quê? O último, avaliar os resultados das ferramentas digitais aplicadas. E aí eu consigo responder quem? Meu objetivo geral e resolver a solução do meu problema. Pronto. Feito isso, aí no próximo parágrafo você coloca a justificativa. Então, já vimos alguns elementos. Foi a problematização, a, a hipótese, os, os objetivos e a justificativa. Já estou apresentando para você quatro elementos que tem que constarem na sua introdução, quando você estiver escrevendo. O que é? A justificativa responde por que o estudo é importante. Demonstra a relevância prática, teórica ou social da pesquisa. Como você elaborar? Explique os benefícios do estudo para a sociedade, academia ou uma área específica. Mencione como o estudo pode contribuir para solucionar o problema apresentado. Alguns autores dentro da metodologia científica dizem que é o momento de você vender o peixe. É o momento de você mostrar ao seu orientador, à sociedade, à comunidade, à academia, por que sua pesquisa ela é importante. Porque se justifica-se a relevância dessa pesquisa. É esse momento que você vai vender seu peixe. Então, um exemplo. Aí acabei de colocar os objetivos, eu apresento a justificativa. Observe que eu já entro mesmo mostrando para o autor, quem vai ler, que ela está iniciando aqui, ó. Justifica-se a pesquisa, visto que compreender os impactos das ferramentas digitais no desempenho escolar é essencial para professores e gestores que buscam implementar tecnologias de maneira eficaz. Este estudo pode contribuir com estratégias práticas e enriquecer a literatura acadêmica na área da educação. E aí é esse momento que você vende o peixe. Você pode construir com 5, 6 parágrafos, pode ser 2 páginas, 3 páginas dentro do texto. E continuando, você finaliza. É necessário você colocar mais um elemento: procedimentos metodológicos. Você tem que informar como você vai desenvolver sua pesquisa. O que? Descreve como a pesquisa será conduzida. Isso inclui abordagens sobre métodos, técnicas de coleta e análise de dados. E o público-alvo, a amostra. Como elaborar? Indique se a abordagem será qualitativa, quantitativa ou mista, que isso você pode utilizar as duas, uma abordagem quantitativa e qualitativa. E os métodos a serem utilizados: dedutivo, indutivo, histórico, comparativo, dialético, estatístico, e aí você informa. Descreve as técnicas de coleta de dados: entrevista, questionário, observação, formulário, e aí você vai informar quais são as técnicas que você vai utilizar dentro da sua pesquisa. E se for de laboratórios, os instrumentais também, especificar quais são os instrumentais. Mencione o público ou amostra, a quem você vai aplicar o questionário, para quem você vai aplicar o questionário. Qual a amostra que você vai utilizar? Amostra simples, aleatória, estratificada? Explique como os dados serão analisados e interpretados. Outro elemento que eu explico muito bem em outro vídeo é sobre métodos, sobre as técnicas de coleta de dados, tem aqui no canal. Ciência e Pesquisa, como você elaborar suas técnicas de coleta de dados, os tipos de métodos, métodos de abordagem, métodos de procedimentos, você vai encontrar aqui no canal Ciência e Pesquisa. Um exemplo. Aí terminei lá a justificativa, na outra linha,
próximo parágrafo, eu coloco assim, ó, na pesquisa, utilizará uma abordagem mista, combinando elementos qualitativos e quantitativos, a partir do método comparativo. Então, falo qual é a abordagem e o método que eu irei utilizar. Os instrumentais de coleta de dados. Ó, a coleta de dados será utilizada por meio de questionários aplicados através de uma amostragem aleatória simples a professores e estudantes do ensino fundamental, complementados por entrevistas semi-estruturadas com gestores de escola. Explico que serão a professores e estudantes, e minha amostragem, eu digo que está aqui, ó, a minha amostragem será aleatória simples. E como serão analisados os dados? Os dados serão analisados estatisticamente e comparados qualitativamente, ok? Então, esses são os elementos dentro do contexto da metodologia científica que tem que constar dentro de uma introdução, quando você estiver escrevendo a sua introdução. Então, vimos quais os elementos: a problematização, a justificativa, os objetivos, os procedimentos metodológicos e os objetivos, né, que eu já falei anteriormente, certo? Então, eu espero que você tenha gostado, aprendido. Outros vídeos que estão falando sobre esses assuntos que eu falei aqui, os elementos, você pode encontrar aqui no canal. Um abraço e até mais.